Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a pressão arterial. Você sabe qual é o nível de pressão arterial que é normal, que é ótimo, ou que já está começando a ficar alterado, ou se você de fato já está até hipertenso? Vamos conversar um pouquinho como é que vocês sabem se de fato vocês estão hipertensos ou não, ou se você tem uma probabilidade de vir a ficar hipertenso. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso às informações, e o tema da hipertensão é super importante, as pessoas vão ter esse autocontrole da própria saúde. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar essas informações, para que vocês possam melhorar o controle da saúde de vocês, garantindo uma melhor qualidade de vida. Então, vamos falar sobre a hipertensão. É um tema muito comum de me perguntarem, é um tema super prevalente, por quê? 30% da população é hipertensa. E desses 30% da população, menos da metade trata efetivamente o controle da sua pressão arterial. Ou seja, por ser uma doença super prevalente e mal controlada, isso leva a um aumento da incidência das doenças cardiovasculares. Esse é o fato, um dos motivos pelos quais as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa, primeiro, controlar efetivamente a nossa pressão arterial, por ser uma doença super prevalente e também porque ela está impactando negativamente a saúde do seu sistema cardiovascular. Então, vamos tentar entender um pouquinho quais são os níveis de pressão arterial. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela divide a pressão arterial em níveis. Por quê? Para classificar, para facilitar a abordagem e o entendimento de qual o perfil de paciente que a gente está lidando no nosso dia a dia. Então, você precisa saber quais são os níveis de pressão arterial, que são ótimos, normais, ou aqueles níveis que estão começando a ficar alterados e aqueles que já estão efetivamente alterados. Então, falando aí, qual seria o nível de pressão arterial ótimo para você garantir uma melhor saúde? Então, trazendo aqui meu quadrinho, que vocês já estão começando a ficar acostumados, então vamos lá. Então, pressão arterial ótima, ou seja, aquele nível de pressão arterial que todo mundo quer ter, é a pressão menor do que 12/8. Ou seja, se você não é hipertenso, você nunca nem soube de nada, afere sua pressão dá sempre aí abaixo de 12/8, você tem uma pressão arterial ótima. Isso te garante que você nunca vai ficar hipertenso? Não, isso não garante que você nunca vai ficar hipertenso. Então, já cansei de ver paciente que aí, ao longo da vida, na adolescência, início aí da fase do adulto jovem, eles tinham padrões de pressão arterial aí abaixo de 12/8, nível de pressão arterial ótimo, e mesmo assim, por algumas circunstâncias, eles podem vir a ficar hipertensos. Lá na frente, de fato, alguns vieram a ficar hipertensos. Então, pressão arterial ótima, nesse momento, não te garante, não te isenta do controle, do cuidado com a sua pressão arterial. Então, pressão arterial ótima abaixo de 12/8. Quando é que a pressão arterial é considerada normal? E aí a gente começa a fazer uma faixa de pressão. A gente separa a pressão máxima da mínima. Por quê? Não obrigatoriamente você vai ter elevação tanto da pressão máxima e da mínima junto. Elas não obrigatoriamente andam junto, aumentam juntos. Então, a gente aqui começa a fazer já uma distinção. Eu digo que a sua pressão arterial é normal se ela tiver a máxima entre 120 até 129 e a mínima entre 80 a 85. Ou seja, se sua pressão, seja a máxima ou a mínima, estiverem nessa faixa aqui, você está com uma pressão dentro do limite da normalidade, tá? Então, quando é que a gente começa a ficar preocupado e dizer que você está pré-hipertenso, ou seja, sua pressão começou a alterar um pouquinho. Isso a gente consegue ver quando a pressão está a máxima entre 130 a 139 e a mínima de 85, 86 até 89. Ou seja, nessa faixa aqui que são os famosos pré-hipertensos. Então, se você está aí pré-hipertenso, ou seja, se você em mais uma aferição
viu que sua pressão arterial, a máxima estava entre 130 e 139 e ou a mínima até 85 a 89, você está com um quadro de pré-hipertensão. Se você não se cuidar, você tem uma probabilidade de vir a ficar hipertensa aí nos próximos anos. Então você precisa combater muito bem os fatores de risco. Você está aí exposto nesse momento. Se você está acima do peso, você precisa emagrecer. Se você está sedentário, você precisa aí começar a se engajar numa rotina de treinos, otimizar a alimentação, diminuir o consumo de sódio, aumentar o consumo de potássio. Eu fiz um vídeo aqui, está aqui no lado, sobre a alimentação que diminui a sua pressão arterial e a alimentação que aumenta a sua pressão arterial. Então, se você não conferiu, dá uma pausa depois e vai lá conferir esse vídeo. É super importante você saber quais são os alimentos que estão favorecendo o controle da sua pressão, quais são os alimentos que estão desfavorecendo o controle da sua pressão arterial. Então, esse aqui é o quadro de pré-hipertensão. E quando eu digo que a pessoa já é hipertensa, ou seja, está hipertensa mesmo que seja aquele estágio inicial, estágio 1, é quando a pressão mínima está de 140, né? Ou seja, acima de 140, a máxima, e a mínima acima de 190. Ou seja, se você tem a pressão arterial aí, que já conferiu em mais de 2 ocasiões e deu a máxima acima de 140 ou a mínima acima de 90, eu digo que você já é hipertenso, tá? Dependendo do caso, um paciente que apresenta ali de 114 por 9 não é urgência, ou seja, você não precisa tratar imediatamente, dependendo de quem seja o indivíduo. Aqui na minha clínica, quando eu pego tanto pré-hipertenso, quando eu pego esse hipertenso aqui em estágio 1, o que eu faço é a avaliação da idade biológica, ou seja, eu vejo qual é o grau de enrijecimento vascular que esse indivíduo está apresentando. Então, se ele está pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, mas ele já está com um grau de enrijecimento vascular muito acelerado, ou seja, eu estou vendo que ele tem uma idade biológica mais acelerada, mais avançada do que a idade cronológica, eu começo o tratamento mais precocemente. Por quê? Porque esse paciente já está com as artérias com uma pressão elevada, com um endurecimento anormal. Então, primeiro eu controlo a pressão, começo o remédio e a gente dá tempo. A gente não consegue mudar estilo de vida de uma hora para outra, isso é um processo. Então, eu preciso que você controle a pressão logo e conforme você for melhorando seu estilo de vida, pode ser que até a gente consiga retirar a medicação. Mas de antemão já consegui controlar efetivamente a sua pressão arterial, diminuindo o seu envelhecimento vascular e a taxa de enrijecimento vascular que você está apresentando. Então isso se faz super necessário. Isso aqui tem sido um divisor de água na minha prática clínica para eu conseguir ser mais incisiva nos pacientes que necessitam que eu seja mais incisiva e também até para acompanhar a efetividade do tratamento. Se eu comecei o tratamento depois aí de 1, 2 meses, eu faço essa reavaliação da rigidez vascular desse paciente e eu vejo se o tratamento está sendo efetivo, porque já é de se esperar que já tem uma resposta, uma melhora da resposta vascular desse paciente, então eu consigo otimizar o tratamento perante essa avaliação. Aquelas pessoas que têm a pressão acima aí de 160 e a mínima acima de 110, isso aqui a gente começa a tratar logo, não tá para esperar nada, tá? Já seria um hipertenso aqui estágio 2, tá? Então, esses indivíduos a gente precisa tratar logo. Então, vocês vejam que tem níveis de pressão arterial, desde o nível ideal, que é o ótimo, a cada vez níveis maiores, tem até depois o estágio 3, que é acima de 180. Então, vocês vejam que tem níveis de pressão arterial e o autocuidado sempre está em primeiro lugar. Então, a gente precisa saber o que não está adequado no nosso dia a dia, na nossa saúde, para que eu evite. Se eu estou com uma pressão ótima, que eu não passe por esses outros estágios, ou se eu já estou nessa pressão aqui, uma pré-hipertensão, que eu não vá progredir para os estágios piores e eu consiga voltar para cá. Para uma pessoa normal, ou até quem sabe ter uma pressão arterial ótima aí, de acordo com a minha melhora, com o grau de rigidez vascular. Lembrando que muitas vezes a nossa herança genética nos impõe, nos obrigam a ficar em estágios mais deletérios aí da pressão arterial, mesmo tendo muitas vezes até um estilo de vida bom. Então a gente consegue identificar, assim que a gente avalia como médico, essa discriminação de como é que está o nível da pressão arterial perante a individualização de cada caso. Então, como eu falei para vocês,
Hipertensão é uma doença super prevalente, 30% da população é hipertenso. Das pessoas que são hipertensas e tratam a pressão arterial, somente 21% das pessoas têm a pressão efetivamente controlada. Então é uma condição que a gente precisa tratar. Primeiro, eu preciso que vocês conheçam que se vocês não conhecem os níveis de pressão arterial, vocês desconhecem, ignoram que vocês precisam otimizar o tratamento da pressão arterial de vocês. Então vocês precisam ter esse conhecimento, porque se você está tomando o seu remédio da pressão, mas a sua pressão está sempre ficando aí, isso já é um tratamento prolongado, tá? Ficando aí acima de 14/9, o seu tratamento da pressão não está sendo efetivo. Você precisa ser reavaliado, reavaliar a medicação, ou muitas vezes as medidas que você está tomando aí, as medidas não farmacológicas, para que a gente consiga otimizar a sua pressão, ficar aí abaixo de 13/8, tá? Então você precisa ter esse conhecimento, essa responsabilidade para voltar no seu médico, na sua médica, você ser reavaliado e ser ajustado a medicação, caso essa pressão não esteja efetivamente controlada. Porque o desconhecimento e você permanecer por anos com pressão descontrolada não está te impactando nada nesse momento, mas a longo prazo vai impactar negativamente. Aumenta o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, de demência, enfim, aumenta o risco até de morte cardiovascular, de insuficiência cardíaca. Então é uma questão, um problema que a gente tem total controle, tem diversas medicações que estão otimizando o tratamento da pressão arterial. Então, ou seja, é uma doença que tem tratamento, tanto farmacológico quanto não farmacológico, que se você desconhecer, se você ignorar os níveis de pressão arterial sua, você acaba negligenciando isso e não tendo um bom controle da sua pressão arterial. Então, para os que ficaram até agora, curtiram o vídeo, vou deixar aqui no link um PDF para vocês saberem como você mede a pressão arterial de vocês. Então, isso aqui é um prêmio para quem ficou aqui até o final. Então, salve o vídeo, não deixe de compartilhar. Se esse vídeo fez sentido para você, aqui, ó, dá a sua curtida. E essa informação é muito importante, porque nós médicos, só conseguimos tratar efetivamente a sua saúde, a sua pressão arterial, se vocês tiverem esse conhecimento e forem buscar ajuda. A gente não consegue ainda uma busca ativa dos pacientes para a gente conseguir tratar efetivamente a saúde deles, e essa responsabilidade é sua. Então, aqui, ó, deixa salvo, não deixe de compartilhar, e eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.